E a gente está falando de uma semana que é muito agitada, porque além da data final aí que a gente está acompanhando para as negociações com os Estados Unidos, a gente tem uma quarta-feira importante, a super quarta, porque o Comitê de Política Monetária vai decidir também a taxa básica de juros do Brasil. E nos Estados Unidos, o Conselho do Banco Central norte-americano também vai anunciar as taxas de juros. E no meio disso tudo, né, acontecem essas negociações que a gente está de olho. E aí a gente vai continuar acompanhando todo esse cenário e vai discutir tudo isso a partir de agora com essas diversas variáveis. Tudo isso sobre a mesa, tem o dólar que está muito volátil também. E quem vai comentar tudo isso para a gente agora é a Berenice Danck, sócia e consultora da Danck. Tudo bem, Berenice? Bem-vinda aqui no CNN Money. Obrigada por conversar com a gente. Boa tarde. Boa tarde, Muriel. Prazer é meu. Prazer é nosso em te Bom receber. estar aqui com você de novo. O prazer é nosso. Quero muito te ouvir, viu? Quero saber a sua avaliação sobre esse cenário antes de mais nada. Vamos aproveitar e começar entendendo um pouco do nosso cenário local, já que a gente relembrou um pouco das nossas taxas de juros recentes. Como é que a gente entende esse cenário desse momento, apesar dessa grande instabilidade? Talvez seja justamente por causa dessa instabilidade que a gente tenha que manter os juros nesse patamar. Sim, Muriel, verdade. As taxas de juros por aqui, se olharmos para a curva do DI futuro, né, que mostra a expectativa do mercado financeiro em relação ao juro, para os próximos meses e anos, inclusive, nós temos aí uma expectativa de manutenção do juro próximo à casa dos 15%, né, próximo da meta Selic, e inclusive uma expectativa de que talvez ao longo do próximo ano de 26 possa até haver reduções, e é claro que isso depende, né, de que a gente consiga manter o dólar como está ou menor, inclusive, porque a gente sabe que esse câmbio alto pressiona a inflação, que é uma preocupação recorrente e que tem feito a gente manter esse juro alto ao longo dos meses e anos recentes. Por outro lado, a questão cambial, claro, agora extremamente impactada por essa expectativa em relação a uma possível, talvez aí uma possível renegociação desse tarifaço de 50% imposto, a princípio pelo Trump, né? Vamos ver agora todos aí acompanhando de perto as falas, as tentativas de negociação. Sabemos que temos aí um deadline do 1º de agosto, que está às vésperas de acontecer, e é claro que assim, já o mercado financeiro já precifica isso por antecipação, né? Então a gente já viu agora no decorrer do mês de julho se intensificar um fluxo de saída de capitais, né? Um fluxo de saída que já era importante na casa de 5 bilhões em junho, e em julho fica ainda maior, chegando aí acima de 6 bilhões de dólares de saída. Então, uma bolsa já precificando um cenário pessimista para as exportações brasileiras. Vamos lembrar que aqui no Brasil, né, as nossas exportações para os Estados Unidos são aproximadamente 11% do total da nossa balança comercial, é importante e relevante, e a gente agora está vendo isso poder eventualmente ser espalhado para os diversos setores da economia, né? Então, claro que é preocupante e é algo que faz com que, se tivermos menos exportação, teremos menos dólares entrando, isso pressiona a taxa de câmbio para cima. Câmbio alto traz inflação, porque a gente tem muitos custos aqui que são dolarizados, e também, do ponto de vista da formação das receitas, as nossas commodities dolarizadas, né, acaba, para a receita o câmbio alto é bom, mas para o custo ele aumenta o custo, e ainda, né, entre ônus e bônus a gente acaba sempre vendo uma inflação em alta, né, e preços dos alimentos em alta também, aí quando a commodity fica mais cara em dólar e em reais, né? Então as duas coisas aí, mas agora o real então tomando realmente a preocupação. Já vimos o câmbio subir ao longo desse mês, né? Começamos o mês na casa de 5,45, agora estamos batendo perto de 5,60, e Banco Central, claro, já fazendo também a rolagem do leilão de linha, que estava previsto para vencimento em 4 de agosto, levando lá para novembro, que é também uma tentativa de trazer, né, mais dólares para o mercado, deixar o mercado com mais liquidez e já tentar conter alguma possível alta mais acentuada em função de um tarifaço que possa se instalar.
Pois É é. um pouco esse panorama. Então, panorama perfeito que você traz para a gente. E aí, a partir disso, eu queria tentar entender um pouco mais sobre esse cenário, porque a gente está com uma inflação, por exemplo, que até então ela vinha desacelerando. A gente viu agora, por exemplo, um IPCA 15 que veio levemente acima do que estava sendo projetado. A gente tem agora para agosto também a bandeira vermelha patamar 2. Apesar do bônus de Itaipu, talvez ainda assim possa ter um impacto na inflação. Eu queria muito saber a sua percepção também desse cenário de inflação, porque a gente sabe o objetivo do Copom quando aumenta os juros e quando aumentou desde o começo do ano chegando a 15%, que é essa redução, no fim das contas, da inflação. E a gente não está vendo isso acontecer. Eu queria entender se, na sua percepção, é uma situação da gente realmente estar demorando para reduzir, porque demora realmente para fazer esse efeito, os juros realmente é para a inflação começar a cair, ou se a gente talvez esteja entrando em dominância fiscal. Como é que você está enxergando? De fato, a crítica a esse juro alto mantido, né, de forma recorrente, ela é algo que já vem, né, ganhando espaço. Eh, a gente vê aí realmente o juro alto como uma situação que, inclusive, prejudica ainda mais a tentativa do empresariado, né, de investir, de viabilizar investimentos e crescimento, né, o dinheiro fica caro e aí fica mais difícil dar payback nos investimentos, né, conseguir viabilizar tudo isso. A gente vê as famílias também sempre tendo dificuldades, endividadas e com situações de inadimplência recorrentes ao longo dos anos. Então, o juro mais baixo realmente ajuda um crescimento econômico que não está totalmente defasado, mas a gente sabe que em grande parte vem sendo fomentado por um gasto do governo, né, que é também um alvo importante de crítica recorrente. Então, o juro mais baixo, sim, poderia ajudar a gente a conseguir crescer de uma forma mais saudável e mais perene, né, e, aliado a um tarifaço que pode prejudicar ainda mais o empresariado, poderia ser um caminho bem-vindo, né, a gente ter um juro mais barato, mas até, né, um aspecto importante que Galípolo vem sinalizando e ganhou força também aí nos últimos meses é o fato de que, se mantemos o juro mais alto, atraímos mais os fluxos de investidores estrangeiros, né, que vêm buscar aqui o juro mais alto e um prêmio eh, por essa relação risco-retorno que estava bastante positivo para o Brasil, né? Então, nessa dicotomia entre atrair o fluxo com um juro mais alto e oferecer um juro mais barato para o empresário, para a população, e aí talvez crescer de uma forma mais saudável, é, eu, digamos assim, reforço o coro daqueles que dizem que o juro mais baixo talvez poderia ser mais benéfico para o país nesse momento, até porque esse juro alto está se mostrando também ineficaz nesse momento em segurar este fluxo que saiu recentemente, inclusive preocupado, né, com esse possível tarifaço que venha a se instalar. Então, enfim, poderia realmente ser algo bem-vindo para o Brasil, a gente começar a reduzir um pouco esse juro. Eu até aproveito para te perguntar também, Berenice, se a percepção de vocês é de que os cortes de juros devam acontecer ainda nesse ano. Como é que vocês estão fazendo os cálculos? Como é que está a projeção de vocês? Não devemos ter muitas reduções não, Muriel. Eu acompanho muito de perto, né, sempre, essa situação aí que vem sendo precificada na curva do DI, e quando a gente olha para esse segundo semestre de 25, a gente tem espaço para uma redução aí de 0,25 no máximo, e não muito mais do que isso, até porque agora a redução precisa vir com bastante cuidado, né, para a gente poder realmente, acreditar que ela não está sendo a responsável por exemplo, uma possível alta da inflação. Perfeito. E aí aproveito para te perguntar também com relação a essas negociações e o impacto que isso pode ter olhando daqui para frente. A gente não sabe ainda exatamente o que pode vir a acontecer. Tem muitas dúvidas com relação a esse cenário. Talvez semana que vem a gente já esteja com um cenário um pouco mais claro, né, do que vai acontecer ou não também. Mas queria entender de que forma que você acha que a gente pode acompanhar alguns impactos na economia e se isso pode, na sua percepção, acabar impactando até talvez de novo nos juros ou na nossa inflação. Eu acredito que no juro não, pelo que a Tá. gente tem acompanhado, eu acho que, aumentar juros além do que já está seria
seria realmente frustrar aí toda uma expectativa de que a gente pudesse já começar a ter algumas leves reduções aí pela frente. Mas sim, impactar sem dúvida as companhias, né, as empresas aí que são exportadoras e que, enfim, também têm as suas relações comerciais com os Estados Unidos. A gente sabe que o Brasil cada vez mais amplia suas relações comerciais aí com muitos diferentes países em vários continentes, mas Estados Unidos é sim um parceiro importante. E outro aspecto, do ponto de vista das exportações, é a gente entender também como as negociações de Trump com os diferentes países que são exportadores dos itens que o Brasil exporta se darão. Por quê? Porque, por exemplo, um aumento aqui, né, da tarifa para o Brasil e, consequentemente, uma situação de deixar a nossa exportação menos competitiva para os Estados Unidos, será que o mesmo o exportador deste mesmo item, desse mesmo produto lá na Europa ou eventualmente na Ásia, ele também não vai aproveitar essa janela, né, ruim para o Brasil para também aumentar um pouco o seu preço em dólar? Se sim, né, o quanto ele aumenta e o quanto isso fecha o espaço para o Brasil perante ao comprador nos Estados Unidos, né? Então, tem variáveis que não dependem unicamente desta situação que Trump está impondo para o Brasil, mas para uma rodada de negociações que vem se instalando aí pelos diferentes países e continentes, né? E como esse novo jogo global, né, das exportações e das vendas para os Estados Unidos vão se instalar, né? O quanto o Brasil vai ser capaz de seguir abrindo novos mercados para compensar o que eventualmente ele não vai exportar para os Estados Unidos e aí manter as exportações ativas e o fluxo de dólar entrando no país. Então, essas variáveis, elas afetam e muito todo né, esse fluxo comercial que, por sua vez, impacta a taxa de câmbio e o que pode seguir acontecendo com o nosso juro local. Então é isso que a gente tem acompanhado aí de perto e espera que a gente continue sendo capaz, né, de abrir muitos novos mercados e o Brasil tem sido muito bem sucedido em abrir muitos mercados na Ásia, principalmente para várias exportações que a gente faz, né? O setor de carnes, por exemplo, está muito forte, abrindo cada vez mais outros parceiros, não só a China, mas vários outros asiáticos. Pois é, e aí aproveito para te perguntar também, porque a gente mencionou agora há pouco e no começo da sua resposta você inclusive citou esse fato de que a gente está com um dólar extremamente volátil. A gente teve um começo de ano em que, por incrível que pareça, o dólar se desvalorizou muitíssimo. Ninguém lá no fim do ano passado imaginaria esse cenário até então, mas o que a gente tinha, né, a partir das informações que a gente tinha, a gente imaginava que o dólar poderia se valorizar mais. Não foi o caso, o dólar se desvalorizou muito no primeiro semestre, mas agora a gente está nas últimas semanas aí, desde que Donald Trump decidiu fazer essa investida aí contra o Brasil especificamente, a gente está vendo um cenário diferente. Queria entender como é que vocês estão acompanhando a atuação e principalmente os olhares aí do mercado diante dessas tarifas, porque está difícil realmente de acompanhar nesse momento. Sim. Nós comentamos aqui na minha participação anterior, né, de que a perspectiva para o dólar para esse segundo semestre não deveria ser de uma queda muito acentuada, justamente porque continuavam muitas preocupações ainda no ar, tanto aqui no contexto local quanto internacional, e de fato, é só mais uma como a gente realmente acreditou que poderia surgir. É claro que agora, como enfim, alguns especialistas também vêm comentando, a gente enxerga que essa imposição de Trump tem um cunho muito mais político do que econômico, propriamente dito, mas, por outro lado, ele também vem comentando sempre muito essa busca por reciprocidade, e a gente sabe que aqui, no contexto brasileiro, né, a gente também, para muitas importações dos Estados Unidos, tem tarifas elevadas, e aí essa reciprocidade, né, que seria a gente também reduzir aqui a tarifa para o que importamos dos Estados Unidos, poderia comprometer talvez ainda mais a situação da indústria local, né, e a sua capacidade de ser competitiva, né, com o produto importado dos Estados Unidos. Então, enfim, é um contexto ainda bastante delicado para o empresariado local e que, assim, por enquanto, a única certeza é que vai continuar tendo volatilidade, não tem espaço e talvez não tenha ainda otimismo suficiente, tanto
para o contexto brasileiro quanto internacional, para a gente acreditar que esse câmbio tem espaço, por exemplo, para seguir mais firme para casa dos 5 de volta. E, por outro lado, a gente, enfim, tem ainda muitas incertezas que talvez possam, no primeiro momento, levar o câmbio ainda mais para cima, talvez não de volta para os 6, mas, enfim, mais elevados que no primeiro momento são, digamos, a maneira como o mercado financeiro precifica situações, de estresse, de incerteza, de angústia. Pois é, muito bem. Berenice Danck, sócia consultora da Danck, obrigada mais uma vez pela conversa aqui com a gente, sempre muito bom te ouvir. Uma boa tarde aí, bom trabalho para vocês. Obrigada a você, Mariel, bom trabalho e boa cobertura de todos esses eventos que estão em curso. Seguimos Semana, acompanhando juntas. Obrigada, um abraço. seguimos juntas, semana super importante com muitas informações que não param de chegar. Obrigada.